Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para passar adiante para você, que eu acredito que da mesma forma que Deus tem falado comigo, Deus também vai falar com você nessa manhã e Ele vai fazer você começar a ter uma nova perspectiva daquilo que você achava que não era mais possível. Nós estamos aqui fazendo um estudo de jejum de maus pensamentos, porque o inimigo ele vai querer trabalhar o tempo todo, principalmente com a nossa mente, porque ele trabalhando na nossa mente, ele consegue desconstruir todo o nosso corpo. Porque quando ele trabalha na nossa mente, você começa a ficar se sentindo menosprezado, que você não vale nada e que nada vai poder ser solucionado. Só que Deus hoje está aqui para dizer para você que isso é tudo mentira, isso é tudo engano de Satanás na tua vida. Deus, Ele é poderoso, Ele vai reverter essa situação que apareceu na tua vida, seja uma situação emocional, seja uma situação financeira, seja uma situação na família, seja uma situação com os filhos, não sei, seja uma situação no trabalho, seja o que for, o Senhor Ele vai mudar isso na tua vida, na tua história. Hoje nós vamos decretar o jejum do pensamento que diz: é impossível. Quantas vezes a gente se depara com uma situação e a gente fala: é impossível, não dá. Isso aqui não dá. Já tentei de tudo, mas não tá dando. Não tá dando, não tá sendo o suficiente. Mas o Senhor hoje está querendo dizer para você o seguinte: talvez até hoje você tenha tentado muito com a tua própria força. E o Senhor está falando: essa guerra não é tua, essa guerra é minha, essa guerra é do Senhor, porque para Ele não há impossível. Em Marcos 9, versículos 20 ao 27, a gente vai ver a história de quando Jesus ele realizou a cura de um menino que aparentemente não era impossível, não havia como. E nós vemos assim: quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Provavelmente aqui ele devia estar sofrendo alguma coisa, alguma convulsão, algo assim. E Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Observe como o pai desse menino fala com ele: se o Senhor pode. Jesus chega e pergunta: quanto tempo faz? Quanto tempo faz que o seu filho está assim? Deus está perguntando hoje para você: quanto tempo faz que você está passando por essa situação adversa? Quanto tempo faz que isso está acontecendo com você? E aí o pai do menino responde: se você puder, nos ajude. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Dúvida. Deus ele não tem como atuar quando há dúvida. Porque a palavra do Senhor fala: tudo é possível para aquele que crê. E é isso que Jesus vai decretar nessa passagem. Se eu falo: Senhor, se o Senhor puder, me ajude. Não, meus irmãos. A oração do justo tem poder. Está na palavra isso, é verdade. Mas nós devemos ter cuidado em como pedimos isso a Deus. Quando às vezes a gente faz uma oração, a gente fala assim: Senhor, será que o Senhor pode me ajudar? Será? Outra palavra que remete à reflexão. Se é condicional.
Deus, ele não trabalha com condição. Deus, ele trabalha com tempo. Eu costumo dizer que o nosso pedido para Deus não tem que ser condicional, tem que ser temporal. Quando o Senhor fizer, e não se o Senhor fizer. Porque para Deus nada é impossível. Então ali quando o pai desse menino fala isso, Jesus responde para ele: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Ou seja, Deus aqui estava falando para ele: você tem dúvida de que eu posso fazer? Deus hoje está falando com você. Você ainda duvida de que Deus é possível, que para Deus é possível reverter essa situação. Mas Jéssica, já falaram para mim que essa enfermidade não tem cura. Mas as contas não batem. Jéssica, o meu marido ele não olha para mim mais, a minha esposa, ela não me responde. Será que Deus ele ouve? Será que Deus está me escutando nessa manhã? E o Senhor está falando aqui para você, ó, tudo é possível para quem tem fé. A primeira chave para que nós possamos deixar de duvidar é declararmos que pela fé nós vemos essa situação ser resolvida. Porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, é difícil, não é fácil viver pela fé, não. Não é não. Principalmente no mundo que a gente vive, em que muitas pessoas vão dizer que crente é doido, crente só fala de fé, mas fica vivendo as coisas tudo ao contrário. Mas discípulo de Jesus é assim. Sabe por quê? Porque ele é separado. Jesus ele andava com uma multidão, mas ele separou 12. E desses 12, 3 andavam assim, ó, coladinho, coladinho. Ia orar com ele, ia jejuar com ele. E Deus ele está querendo essa busca tua. Que você tenha fé de que tudo é possível para Ele. Não há impossível para Deus. Quando Moisés estava naquela situação com o povo falando para ele: poxa, você tirou a gente de lá, agora o faraó está vindo aí, agora? Moisés ele tinha como fazer alguma coisa dele? Não, ele não tinha. Mas ele sabia quem podia fazer. E aí ele clama ao Senhor. E o Senhor fala para ele: manda dizer ao povo que não temas. Que a ordem é para marchar, é para seguir adiante. Em várias passagens da Bíblia, nós vamos ver isso. Deus ele não manda você olhar para trás. Deus ele não manda você sair daquela rota que ele já te colocou. Pode ser que, principalmente por conta de você estar ali, fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus, vão vir situações adversas para fazer você pensar: ah, meu Deus, não dá não. Não dá não, é impossível. Que é o que o inimigo quer. Sabe por quê, meus irmãos? O inimigo ele não tem poder de prever o futuro, mas ele vê a movimentação. Ele consegue perceber o que está acontecendo. E ele quer te paralisar. Então ele te bota desânimo, ele te bota descrença. Só que se você estiver se alimentando da verdade de Deus, que é a palavra de Deus é que liberta. Quando nós lemos essa palavra aqui e nós vemos o que acontece, se nós crermos, porque Jesus, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele trouxe com ele um pedaço do céu.
Então, quando nós cremos que Ele é poderoso para realizar milagre, Ele é poderoso para realizar aquilo que aos olhos naturais não pode ser feito, pode vir a palavra contrária que vier, você não vai desviar daquilo que Deus mandou você fazer, porque você está firme. Então, quando aconteceu aquela situação com Moisés, quando Moisés ergue o cajado e ali o mar se abre, eu penso assim, Moisés, ele pode ter ficado ali num momento apreensivo? Claro que ele pode. E nós ficamos também. Quantas vezes você faz algo que Deus mandou você fazer e você fica assim, mas será que é para eu fazer isso aqui mesmo? Às vezes Deus manda você entregar algo para alguém na igreja, uma revelação, fazer uma oração por alguém. Essa semana eu ouvi uma situação em que a pessoa recebeu de Deus que ela tinha que orar pelo pastor da igreja. E aí o inimigo fica colocando na cabeça, não, você? Ele é o pastor, por que você vai orar por ele? E aí, meus irmãos, a gente fica pensando, não é possível. É sim. Se Deus mandou, faça. E aí o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau, espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. Essa é a autoridade que Jesus deu para nós. Jesus, ele tem o poder de expulsar. O nome de Jesus tem o poder de expulsar tudo aquilo que é contrário. Mas sabe quando isso acontece? Quando você tem fé, quando você tem vida com Deus, quando você tem vida no altar, quando você está em santidade. Nós não estamos propensos a pecar? Claro, todo tempo. Mas quem tem vida com Deus se arrepende. Quem tem vida com Deus se arrepende. Quem tem vida com Deus comete, às vezes, algum deslize, mas na mesma hora já entra ali na oração e já pede perdão a Deus. Então, para que nós possamos ter essa autoridade de expulsar o mal, de decretar para o mal ir embora em nome de Jesus, a gente tem que estar vivendo em meio ao que Deus manda. Temos que estar alinhados àquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus manda a gente fazer. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Talvez hoje você se encontre assim. Você acha que tudo acabou, que não dá mais. E às vezes espiritualmente você está como esse menino, parecia estar morto. Mas o Senhor está falando para você hoje. Segura na minha mão, que eu vou te ajudar a ficar de pé. Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. O que há na sua vida hoje, algo que você tenha desistido ou considerado impossível? Seja o que for, desde que esteja dentro da lei, jamais desista. O Senhor fala hoje para você, jamais desista. Mas Jéssica, aquela promessa já se passaram anos e ainda não se cumpriu. Quantas passagens na Bíblia nós temos? A mais linda de todas, na minha opinião, é da mulher do fluxo de sangue. 12 anos. 12 anos ela ficou ali, sofrendo com aquela hemorragia. Mas quando ela soube que Jesus estava ali chegando, ela foi até ele. Porque ela cria que se ela tão somente tocasse nos vestes, ela receberia o milagre de Deus.
Às vezes, irmãos, o que Deus quer de você é que você ore a Ele e peça a Ele para que Ele amplie a sua fé, como a fé dessa moça. Ele quer ver isso em você. Ele não quer ver desânimo. Ele não quer ver você murmurando. Ele quer atuar na tua vida. E meus irmãos, uma coisa que eu aprendi esse último final de semana: o dia perfeito para Deus muitas das vezes não é o nosso dia perfeito. Porque um dia perfeito para nós é aquele dia que está dando tudo certo. Consegui um novo emprego. Oh, glória! Hoje eu fui para a minha igreja e senti a glória de Deus. E ali no meu ministério, mas o meu ministério não, meu ministério é de Deus. O ministério onde eu estou atuando, deu tudo certo. Minha família está bem, todo mundo saudável. Então, às vezes é um dia perfeito, comprei uma casa, comprei um carro. Esse é um dia perfeito para você. Mas um dia perfeito para Deus pode ser o dia que você descobriu uma enfermidade incurável. Poxa, Jéssica, como assim? Sabe por quê? Porque é incurável para o homem, mas não é para Deus. Porque para Deus não há impossível. E é nesse momento que Ele age. Porque a palavra do Senhor fala que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele quer ver o tamanho da tua fé. Deus, Ele quer... É claro que Deus atua quando está tudo bom. Mas aí é muito fácil. Adorar a Deus quando está tudo muito bom é muito fácil. Mas e quando você está no meio da prova? Se você está prostrado no hospital, você está deitado e você está adorando a Deus. Se você está hoje, talvez, com o dinheiro, sem saber se você paga a conta ou se você vai comer. E você está ali adorando a Deus, dizendo que Deus proverá. É isso que Deus quer ver de você. Porque é nesse momento que Deus vai atuar. É nessa situação que Deus vai atuar. E o final de semana de Páscoa, uma importante notícia política foi divulgada nos Estados Unidos. O New York Times me perguntou. Isso aqui foi um texto que eu tirei da Bíblia YouVersion, tá? Já que esta notícia é tão importante, você vai falar dela na igreja durante a Páscoa? Certamente é uma história importante, respondi. Mas alguém ressuscitando dos mortos é algo ainda mais importante. Eles então perguntaram o que eu diria especificamente a respeito. Eu respondi: se o homem pode ressuscitar dos mortos, tudo é possível. Quando eu li esse texto aqui, me veio à mente o seguinte: quando nos deparamos com determinada notícia, vamos supor, alguém contou para você, até você viu nessas notícias de jornal assim, aí dentro da igreja começam a querer comentar sobre isso. Meus irmãos, não é pecado, mas o nosso relato pode influenciar no outro. Então, se eu posso trazer um relato de algo bom, por que eu vou passar um relato de desespero? Vamos supor que você é designado a fazer alguma coisa, como os espias de Moisés. E você foi designado a ir a tal lugar, que falaram que ali era um lugar bom. E ali você chega a esse lugar e você vê que realmente é um lugar ótimo, é um lugar de terra fértil, é um lugar em que você vê que algo bom pode acontecer ali. Mas no mesmo lugar você vê que tem gigante, você vê que tem empecilhos, você vê que tem situações adversas. Como você vai levar as notícias?
Você vai levar a notícia de modo em que eu vou encorajar a pessoa que aquilo ali é bom, ou eu vou levar a notícia dizendo, olha, aquela terra é boa, mas olha, eu vi tanto gigante, eu vi tanta situação contrária, eu vi um povo ali esquisito que... Você acha que aquela pessoa que está ouvindo isso, ela vai se sentir motivada ou desmotivada a continuar? Provavelmente ela não vai ficar motivada a seguir, porque ela vai ficar com medo. Você falou que tem gigante, tem... A não ser que ela já esteja com uma fé muito grande. E ela vai dizer, tem gigante, mas com Deus tudo é possível. Temos que ser canais de boas novas. O Evangelho é isso. Quando encontramos um lugar novo e sentimos algo bom naquele lugar e aquela pessoa ainda não conhece, a gente não tem que chegar falando defeito. A gente tem que chegar falando o que é bom. Meus irmãos, porque em todo lugar você vai encontrar defeito. Mas Deus, ele trabalha com equilíbrio. Ele não trabalha com extremos. Quem trabalha com extremo é o Satanás. Deus, ele trabalha com equilíbrio. Então, há coisas ruins. Sim. Mas também há coisas boas. Deus, ele trabalha com isso. E Deus, ele vai querer que haja uma prevalência, sim, do que é bom e não do que é ruim. Se você, na tua casa, é o único que conhece a palavra de Deus, você tem que ser um canal de bênção. Não é criticando que você vai alcançar aquele que ainda não conhece. Não é impossibilitando aquela pessoa de algo que você vai alcançar. Temos que ter essa questão em mente. Para Deus nada é impossível. Mas Deus quer de nós uma verdadeira entrega. Ele quer de nós uma verdadeira crença. A crença de que Ele é real. Ele existe. Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para nos entregarmos algo muito precioso. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Amém. Então hoje nós vamos fazer o jejum do pensamento que diz que é impossível. Primeiro ponto: pense na ressurreição todos os dias. Ela revela o poder miraculoso de Deus de fazer qualquer coisa. Porque quando Deus ali mostra nessa passagem que Jesus ressuscitou, se Jesus ressuscitou, o que pode ser impossível? Tendemos a guardar esses pensamentos para a Páscoa. Na Páscoa a gente fala muito sobre isso. Até aquele que não é crente fala sobre isso. Mas precisamos pensar sobre a ressurreição o tempo todo. Despertar a esperança e a fé nas possibilidades de Deus. Segundo ponto: pare de pensar ou dizer, eu não acredito nisso. Irmãos, as palavras têm poder, tanto para o bem quanto para o mal. Você vive uma situação como aquela mulher do fluxo de sangue, que há muitos anos ela esperava por um milagre, o milagre não acontece. E você decreta, acho que isso aí não vai acontecer mais não. No mundo espiritual, você tá dando liberdade para Satanás atuar para que não aconteça. O cinismo e o ceticismo inundaram a nossa cultura. Precisamos parar com esse hábito de questionar e duvidar da possibilidade das coisas. Quando você pensa que não há um caminho, lembre-se, Jesus é o caminho. Terceiro ponto: lide com o problema real. A questão não é se Deus ajudará ou não. A questão é se cremos.
O homem tinha um filho endemoniado. Ele foi até Jesus e disse: se tu podes fazer alguma coisa. Não é se. Deus pode fazer. Então, quando você está orando ali para a conversão daquele que ainda não conhece, se você está orando por aquela cura, se você está orando pela porta de emprego, se você está orando por uma situação adversa que se levantou contra a tua vida, se você está orando para que essa opressão, essa resistência caia por terra, você não vai orar: Deus, você pode nos dar? Não, você vai orar: Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para quebrar toda essa maldição na minha casa. O Senhor é poderoso para quebrar toda obra de feitiçaria e bruxaria que foi feita na minha vida. O Senhor é poderoso para abrir aquilo que o inimigo tentou fechar. O Senhor é poderoso para abrir, para restituir aquilo que foi me tirado. E muitas das vezes, irmãos, quando vemos uma situação que falamos restituição, a gente acha que restituir é ter igualzinho como a gente tinha antes. Só que a restituição de Deus é algo ainda muito mais lindo. Eu ouvi isso ontem e eu quero passar isso aqui adiante. A restituição de Deus não é restituir do ponto em que você pecou. A restituição de Deus é restituir de fábrica. Como Ele fabricou você. Quando você faz um reparo de alguma coisa, você faz um famoso reset, volta as configurações de fábrica. Não volta desde aquela situação do problema. A não ser que você faça um backup. Mas Deus, Ele não faz backup em nós. Porque Deus, Ele quer apagar aquilo que não era dele, para que Ele restaure a configuração de fábrica que Ele colocou em você. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível para o que crê. Percebe? Não é questão de se Deus pode fazer ou não. A questão é se a gente crê. Você crê? Se você crê, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu creio que Deus é poderoso para restaurar a minha vida. Quarto ponto. Você é maior do que uma montanha. Creia que suas palavras movem montanhas. Como foi dito já aqui, a palavra tem poder. Em Mateus 17, versículo 20 diz: direis a este monte, passe daqui para colar e de lá para cá, e nada vos será impossível. Mas, antes dessa passagem, o que Jesus fala? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, um grão de mostarda é algo mínimo. Então, se hoje a tua fé ela é assim mínima, isso já é o suficiente para que Deus possa atuar nessa situação que você precisa. E Deus, Ele vai aumentar a tua fé. Mas para que Ele aumente, você não pode perdê-la. A gente só aumenta aquilo que a gente tem. Como é que eu vou aumentar algo que eu não tenho? Não tem como. Não tem como. Se eu quero ter mais fé, eu preciso ter fé. Amém? Ponto 5. Medite sobre pessoas que tiveram uma reviravolta a impossível. Temos que ter como referência situações que já vimos que era impossível, mas que aconteceu. Abraão, ele tinha 99 anos de idade quando teve um filho. Talvez hoje o que você está clamando a Deus é porque você queria muito ter um filho. Mas os médicos falaram que você não pode ter filho. Ou você já se encontra numa idade avançada. Mas Abraão, ele tinha 99 anos. Os olhos naturais, 99 anos, tem como alguém ter filho. Sara tinha 90. Moisés abriu o mar vermelho, como já foi citado aqui antes. E a gente vai encontrar inúmeras situações na Bíblia. Inúmeras. A gente pode falar ali do cego,
que clamou Jesus. E ali as pessoas zombavam da cara dele. Porque muitas das vezes isso vai acontecer. Você vai estar num lugar que só você ali está com essa fé. Aquele que está ao seu redor não vai ver, porque ele não conhece. Mas não é porque a pessoa não conhece que você não vai continuar, não. Você já teve uma experiência com Deus. Você já leu sobre situações que Deus fez. E Deus vai fazer. Porque Ele é fiel. Encontre essas pessoas na Bíblia e encha sua mente com o testemunho delas. Está aí um dever de casa. Para que a gente retire esse impossível, pesquisa na Bíblia. Passagens sobre o que era impossível, mas que se tornou possível. Milagres que Jesus fez. Medite sobre isso. Em Hebreus 12, versículo 1 diz: estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Se pode acontecer com eles, pode acontecer com você. E vai acontecer. Se aconteceu com um, por que não pode acontecer com você? Deus, ele é poderoso para fazer. Sexto ponto. Deus não mente. Há apenas uma única coisa nesse mundo que é impossível. Deus mentir. Isso não acontece. Não jogue fora a sua confiança nas promessas de Deus. Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Pense e diga: todas as coisas são possíveis para mim, porque acredito na palavra de Deus. Todas as suas promessas são possíveis, porque todas as suas promessas são sim. E Ele não pode mentir. Jesus é o caminho quando parece não haver nenhum. Porque a palavra dele diz: eu sou o caminho e a verdade. A fé vem quando ouço a palavra de Deus. A fé move a montanha do impossível. Enquanto eu falo a palavra de Deus hoje, em nome de Jesus. Então, como deixar de pensar que é impossível e pensar que é possível? Ponto 1. Crer que Deus tudo pode. E 2. A fé posta em ação. Se nós seguirmos esses 2 passos, nós começaremos a ver o impossível de Deus. Para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Vamos declarar ao Senhor isso. Vamos declarar nessa manhã que Deus, Ele é o Deus do impossível. E declare com fé, porque enquanto você estiver declarando esse louvor, Deus do impossível, Nanine Barros, enquanto você estiver declarando esse louvor, Deus, ele vai estar atuando nessa tua causa. E eu já profetizo em nome de Jesus que essa causa que pode parecer impossível, que nunca foi resolvida, a partir de hoje, Deus já começa a mover. Ele começa a mover para o milagre chegar na tua vida. Creia. Não há impossível para Deus. O Senhor, ele vai entrar nessa situação. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar.
que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. Não há impossível. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. Eu declaro isso nessa manhã. E fará o impossível pra você. Aleluia. O Senhor é poderoso e Ele fará o impossível na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele é aquele que o que é impossível, Ele torna possível. Amém? Glória a Deus. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque da mesma forma que você foi abençoado, outra pessoa também será. Amém? Um grande beijo para todos vocês e que Jesus lhes abençoe sempre.